Caiu a conexão. E eu tô do lado do roteador aqui, até incrível isso, né? Mas caiu a conexão, mas já voltou. Então, voltando aqui, como não deu tempo de digitar o tema, é a sementeira e a colheita. Então, nós temos essa missão aí de estar pregando o Evangelho. É um trabalho independente, que leva a palavra do Senhor aí para as pessoas conhecerem a Cristo, conhecerem o Evangelho e ir para a igreja que ele quiser, que ele achar melhor, que ele entender que é melhor. Tá bom? E a nossa live aqui através do YouTube, do Facebook Ivaldir.chagas.professor e também no YouTube Ivaldir Donizete Chagas. Você pode estar vendo lá as mensagens que são pregadas, tá bom? E daqui a um pouquinho nós temos a oração pela família. Tá? Daqui a um pouquinho nós temos a oração pela família. Às 21h15 nós temos a oração pela família. Tá? E Deus, tenho certeza que Deus tem grandes e ricas bênçãos para a sua família. Tá? Nós temos aqui o apoio cultural aí da Muzambinho Crédito Cabo Verde, lá na cidade de Cabo Verde. Fica ali na Avenida Luiz Ornella de Podestá, número 93, no centro, onde nós trabalhamos com empréstimos consignados para aposentados, pensionistas do INSS, funcionários públicos federais, estaduais, policiais civis e militares, servidores do Tribunal de Justiça. Fazemos também, via Crefisa, empréstimos na espécie 31, 87, LOAS, 88, LOAS. Também, a Alessandra está assistindo a gente, está mandando boa noite. Boa noite. Um beijo, amor. E trabalhamos com financiamento de veículo, refinanciamento de veículo, portabilidade de dívidas. E temos ali uma infinidade de linha de crédito para você. Deixar claro que o crédito consignado, ele é tabelado pelo Banco Central, pelo Bacen. E também pelo Copom, o Conselho de Política Monetária. Os juros do consignado, num empréstimo novo, eles são tabelados, tá, pelo Banco Central. É 1,08, ou seja, 1,8% juros simples. Pode ser feito em 36, 48, 72 e até 84 meses. A pessoa pode pegar, se ele tiver margem, de R$500 até R$14.000, tá? Mas como todo mundo está sem margem, todo mundo que fez a margem do ano passado, a margem da pandemia, quem está com margem negativa tem que fazer portabilidade para poder tirar a negatividade da margem. Então, nós atendemos você ali, atendemos de forma digital também. Ou seja, você, cliente, manda o documento, a gente digita e manda, o link para ele, que está formalizando lá na casa dele, tirando selfie, fechando o contrato digital. Acabou a papelada. E graças a Deus, né? Era muito papel. Você pode estar fazendo isso pelo zap 991215966. Eu estou lá da segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, atendendo todos vocês da cidade de Cabo Verde, da zona rural, de São Bartolomeu. Cabo Verde é uma cidade muito boa, um povo muito bom, tá? Temos a Muzambinho Crédito em Muzambinho, aqui na rua Carlos Prado, descendo as casas pernambucanas. A casa pernambucana, supermercado Gonçalves, você desce na esquina de baixo. Estamos aqui há 20 anos, pessoal. Nós temos tradição em empréstimo consignado, seriedade, tá? A gente tem credibilidade aí no mercado. Já há 20 anos trabalhando com empréstimo consignado, tá? Tem aqui a Jesus, minha filha, trabalha aqui das 8h30 às 17 horas, tá? Nós não fechamos para a hora do almoço, atendemos na hora do almoço para atender você. E o telefone zap da Jesus aqui é o 99248-2261. Você que é servidor do governo de Minas, nós voltamos a fazer Banco Pan, tá? Só o Banco Pan estava fazendo e não estava refinanciando. Hoje voltou a refinanciar. Você pode estar me procurando, você que é servidor do governo de Minas, do estado, pode estar procurando a gente, tá? Muzambinho Crédito em Cabo Verde, Muzambinho Crédito 1 em Muzambinho, Muzambinho Crédito 2 em Cabo Verde. Temos a moda estilo, a lojinha da G, com lindas blusinhas a partir de R$19,99, novidade toda semana. Amanhã pode correr lá, que está cheio de novidades para você. Uma loja de preços acessíveis, com peças de qualidade, além de tudo, o melhor atendimento da cidade. Modinha feminina, crop de vestido, blusinha, t-shirts e muito mais. Venha conhecer a nossa loja, a lojinha da G, a moda e estilo, aqui na rua Capitão Laudar Mariano, no centro de Muzambinho, do lado esquerdo, daqui para lá, né? 543A no centro de Muzambinho, em frente à lanchonete Faloá, próximo ao Varejão Dias, ao Mercado Dias.
do meu amigo João e da Juliana. Um abraço forte para eles aí que sempre estão assistindo a gente. O nosso irmão José Irani Moisés está assistindo a gente na cidade de Guaxupé. Ele está mandando uma boa noite na paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. José Irani, ele é ouvinte nosso lá do programa de sábado, né? Eu faço o programa de sábado e domingo, às 8h30, às 9h, que é um pendão real, na Rádio Clube FM 106,5, de grande audiência. E muita gente assiste lá com a gente. Então, você com muito estilo aí na moda e estilo. Temos o Centro de Treinamento Eric Dip, que trabalha com doma, adestramento, correção de doma e prova de 3 tambores. Treina aí o seu animal aí para a prova de 3 tambores. Oferece o melhor e mais completo serviço com equinos e muares. Garantimos o nosso trabalho. Para maiores informações, você manda um zap lá para o Eric. 99206-9253. Lá tem tudo para o seu cavalo, égua, potro, mula, burro, cavalo de raça, uma variedade lá. Lá tem cocheira, lá tem baia, lá tem pasto, lá tem pista, feno de primeira, ração de primeiro, tratamento nota 10. Temos a fisioterapia domiciliar da Alessandra Bueno Serafim das Chagas, da minha esposa, que trabalha bastante tempo aí na área de geriatria, fisioterapia geriátrica para as pessoas de mais idade, pessoas acamadas, tratamento todo especial, um tratamento delicado. A Alessandra tem muita experiência nessa área de geriatria, mas atende também ortopedia, traumatologia, laser terapia, que é o tratamento de ponta hoje, um dos melhores tratamentos. Leva todos os equipamentos aí, atende você na sua casa, na comodidade do seu lar. Tem ótimos preços, tá? Fecha pacote de sessão para você, fazendo aí descontos. Aceita cartão, tá? Aceita cartão também. E atende você, tá bom? O telefone é o 99198-2691. Faça o seu agendamento e a avaliação é de graça para você. Geralmente o pessoal cobra, a Alessandra não cobra essa avaliação, tá? E temos a Calhas Brasil, do meu genro do Jefferson. Serviço de calhas em geral, em Muzambinho, zona rural, na cidade. Reparos, rufos, pingadeiros e condutores. Você faz orçamento sem compromisso. Parcela o pagamento, tá, no cartão de crédito. Qualidade e agilidade. Telefone zap é o 99248-2261. E aceita cartão também. Tá certo? Calhas Brasil, fisioterapia domiciliar da Alessandra Bueno Serafim. Centro de treinamento Eric Dip. Moda e estilo Lojinha da Z. Muzambinho Cred 1 em Muzambinho, Muzambinho Cred 2 em Cabo Verde. Tá legal? 21h11. Nós vamos falar hoje sobre esse lance da contribuição. Paulo coloca aqui de uma forma um pouco diferente. Quando Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios. No 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Nós precisamos conhecer melhor a Bíblia, a palavra de Deus, para a gente entender como isso funciona, como funcionava na igreja primitiva. Paulo escreve essa carta aqui entre o ano 56 e 57, ele está lá na Macedônia, ele está visitando, está na terceira viagem, ele está visitando as igrejas que ele fundou na segunda viagem missionária de Paulo. Ele faz essas 3 viagens a Roma, né? É uma viagem longa. Se você pegar a Bíblia lá no fim, eu não sei se essa Bíblia tem, mas a maior parte das Bíblias, ela tem uns mapinhas e tem as viagens missionárias lá de Paulo, lá no fim. Essa Bíblia não tem. Tem as viagens missionárias, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, tem o desenho das viagens, por onde Paulo passa. Ele passa na Ásia, né? Ele faz um trabalho excelente. Mas primeiro nós vamos orar. Orar pelas nossas famílias, para que Deus venha abençoar a nossa família, venha unir a nossa família, venha libertar a nossa família, venha curar a nossa família, venha abrir as portas das bênçãos sobre as nossas famílias, tirando todo o mal, toda inveja, todo o ódio, todo o rancor, toda a ira, toda a divisão, né? Tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Que o Senhor venha curar os que se encontram enfermos, doentes fisicamente falando, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, o perdão, a alegria, a harmonia nos corações dos nossos familiares. E que nós possamos fazer essa gestão espiritual das nossas famílias. Nós temos que comprar essa briga, viu? Essa guerra. De que maneira? Orando sempre pela família, todos os dias, se preocupando com a família,
principalmente orando, né? Colocando nas mãos do Senhor, para que Deus faça a sua vontade sobre as nossas famílias. Nós como pais, nós como irmãos, nós como filhos. Então nós temos que zelar da vida espiritual dessa família. Essa família que é uma continuidade da igreja. Eu sempre falo isso, todo dia. A igreja é a continuidade da família, a família é a continuidade da igreja. Por isso que a família é atacada pelas forças contrárias a Deus. Vamos orar? Vamos orar pelas todas as pessoas que se encontram internadas aí, vítimas desse vírus. Vamos orar pelas famílias que perderam os seus entes queridos. Vamos orar pelos governantes, né? Pelos poderes constituídos. Entregar tudo na mão do Senhor para que Deus venha fazer a sua obra, principalmente no meio da nossa família. Vamos orar de forma simples e humilde, apresentando tudo a Deus em nome de Jesus. Soberano Deus eterno Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na Tua presença. Primeiramente, Senhor, pedindo perdão pelas falhas cometidas. Senhor, pois somos seres humanos e somos fracos. Somos falhos, mas somos justificados pelo Teu sangue, Jesus. Pai bendito, peço permissão ao Senhor para chegar à Tua presença, para levar a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, em oração, todas as nossas famílias brasileiras, de todo o mundo. Que o Senhor venha, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu Santo Espírito Consolador, trabalhar no coração de cada um dos nossos familiares, de cada uma dessas famílias. Que o Senhor venha curar os enfermos, libertar os oprimidos, libertar do caminho do alcoolismo, das drogas, libertar do tráfico, libertar da prostituição, libertar da feitiçaria, libertar do roubo, meu Deus. Que o Senhor venha curar toda e qualquer enfermidade, que ela não possa permanecer no meio da nossa família, que o Senhor venha trazer o equilíbrio, a paz, o amor, a alegria, a compaixão, o perdão. Que o Senhor venha, Senhor, transformar as nossas vidas, trazer de volta aquele que está afastado, aquele que se encontra desviado da Tua presença. Que o Senhor possa, pela Tua palavra, Senhor, abrir os ouvidos, os corações, que a nossa família possa se cercar de Ti, Senhor. E o Senhor seja o centro da nossa família, abundante em amor, em misericórdia, em alegria. Assim, meu Deus, eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. A Vilma, minha irmã lá na cidade de Mococa, que está assistindo a gente, está mandando boa noite. Boa noite, Vilma, Luiz Carlos e os meninos aí que eu não lembro o nome de todos, né? É bastante, né? Ou seja, eu tenho bastante sobrinho. Então vamos na Bíblia? Primeiro eu vou fazer aqui o preâmbulo, né? Essa carta ao apóstolo Paulo foi escrita a 2 Coríntios no ano 55 a 57 da nossa era, tá? Ano Domini. E tem uma tradição que fala que ele escreveu essa carta aos residentes da igreja de Corinto. Corinto era uma cidade da Grécia, tá? A Grécia está mais para cá lá no mapa. A Europa está aqui, o Mediterrâneo, a Grécia está aqui, né? Se você olhar o mapa e conhecer um pouquinho de geografia, então ele escreveu essa carta aí aos cristãos residentes na cidade grega de Corinto. Segundo a tradição, o apóstolo teria escrito 4 cartas, mas 2 cartas delas se perderam. Então ele escreveu essa carta aí, ele estava na cidade da Macedônia, na sua 3ª viagem missionária, visitando as igrejas da 2ª viagem missionária. E o apóstolo Paulo, ele ataca veementemente os falsos mestres aqui nessa carta de 2 Coríntios, que buscavam enganar os cristãos daquela época, da igreja de Corinto, afastando do verdadeiro propósito do evangelho pregado. Sempre teve isso. Sempre teve falso mestre, sempre teve alguém para tentar atrapalhar a obra do Senhor. E nós sabemos quem é, né? Agora, falsos mestres, eles são movidos mais pelo dinheiro e por todas essas coisas. Então, Paulo está escrevendo aqui para eles e para nós. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. O tema é a sementeira e a colheita. E isto afirmo, aquele que semeia, e isto afirmo, 2 pontos. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará.
E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Se você plantar 1 litro de feijão, você vai colher o fruto de 1 litro de feijão, né? Se for bem cuidadinho, dá até um saco de feijão, né? 60 quilos. Nós que trabalhamos na roça sabemos disso. Beber uma aguinha aqui, que a carninha estava salgada. Mas não está falando... Está falando de semear aqui, é semear coisas boas. Semear o amor, semear a paz. Lá em Gálatas 6:10 diz que não, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, ele ceifa, ele colhe. As pessoas que semeiam o mal, vivem colhendo o mal, concorda? Conheço muita gente que semeia o mal. E só colhe o mal, colhe cadeia, é assassinado, perde a vida. Então ele está falando aqui, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Se eu plantei pouco, eu vou colher pouco. Se eu plantei muito, eu vou colher muito. Assim na nossa vida espiritual, quando nós semeamos bastante o amor, semeamos a palavra do Senhor, semeamos a paz, semeamos o equilíbrio, semeamos o perdão, nós colhemos em abundância. Quando nós não semeamos quase nada, nós não vamos colher nada. E ele fala que o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Será que as pessoas estão semeando amor? Muito pouco, né? Muitos poucos os que semeiam amor. Há muitos que semeiam a discórdia, o ódio, a ira, a inveja, a raiva. Então, aqui nós vamos chegar num ponto muito interessante, que trata do lance da contribuição. Tem gente que até arrepia quando a gente fala nisso. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Presta atenção. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu estava falando aqui no prefácio, as igrejas criaram uma tradição de dízimo, né? Mas eu afirmo que o dízimo não existe no Novo Testamento. O dízimo existia no Velho Testamento e nós sabemos por que o dízimo existia lá. Vou voltar no tempo aqui para te explicar direitinho por que tinha o dízimo lá no Velho Testamento. Eu não tenho nada contra o dízimo, tá? A pessoa tem que contribuir, sim. Mas que contribua segundo o que tiver proposto no coração. Não com tristeza, não forçadamente ou por necessidade. Não, o Senhor não se agrada disso. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Dízimo, lá no Velho Testamento, esse povo que saiu do Egito, que Moisés tirou lá do Egito, tá? Os filhos de Jacó, as 12 tribos, filhos os irmãos de José e tudo mais, saiu do Egito, peregrinou 40 anos ali no deserto, foram lá no Monte Sinai, ficaram andando ali 40 anos no deserto, peregrinando, que entraram na terra de Canaã, que é a Palestina. Eles tomaram posse da Palestina e dividiram a Palestina em 12 tribos. 11 tribos. Uma tribo ficou sem terra. Que tribo era essa? A tribo de Levi. A tribo de Levi não pegou parte em terra. Por quê? Porque eles cuidavam do tabernáculo e depois começaram a cuidar do templo. Todos os cantores, todos que trabalhavam no templo, sacerdote, sumo sacerdote, eles são da tribo de Levi. Cantores, artífices. Eles cuidavam do tabernáculo, quando era o tabernáculo, depois se tornou o templo. O templo foi construído lá na frente por Salomão. Mas até então era o tabernáculo. Quem cuidava disso era a tribo de Levi. Eles só faziam isso. Então todas as outras 11 tribos contribuíam com seus dízimos para alimentar a tribo de Levi. Por isso foi instituído o dízimo, para alimentá-los. O dízimo não era dinheiro. Não existia dinheiro. O dinheiro vai chegando mais à frente. Ele dava o dízimo do trigo, do azeite, o dízimo dos animais. Entendeu? Então, no Novo Testamento, não chega com dízimo.
Mas as igrejas, todas as igrejas, têm o costume do dízimo. O dízimo é a 10ª parte daquilo que a gente ganha. Mas Paulo está falando aqui, nessa terceira viagem aqui, que ele está indo nas igrejas, ele estava na Macedônia, está escrevendo para a igreja do Corinto, ó, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Não é forçadamente você tem que dar 10%. Não com tristeza ou por necessidade. Não. Fala aqui, porque Deus ama a quem dá com alegria. A Daiane Ferreira está assistindo a gente. Obrigado, Daiane. Deus ama o que dá com alegria. Às vezes esse mês eu posso contribuir com 100, contribuo com 100 com alegria. Mês que vem eu posso contribuir com 300, contribua com alegria, para a manutenção da sua igreja, do seu pastor, da família do pastor, do templo. Não de forma gananciosa, não nessa forma agressiva que as igrejas praticam hoje. A igreja tem que ter renda? A igreja tem que ter renda, a igreja tem despesas. Os presbitérios têm despesas, tem despesa com missão, tem despesa com água, tem despesa com luz, tem despesa com a manutenção do templo, tem despesa com o pastor, o reverendo, que tem uma família. Muitas igrejas têm as casas pastorais, tem despesa com a SAF, tem despesa com assistência social. O cristão tem que contribuir, tá? Mas contribuir com alegria. Com alegria, segundo aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Quando você está dando esse dinheiro para a obra do Senhor, Deus ama se você estiver contribuindo com alegria. Do contrário, Deus não ama e não aprova também. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça. Mas a salvação não depende de pagar dízimo, tá? De devolver, pagar. E nem oferta. Isso não tem nada a ver com a salvação, tá? Salvação não depende disso. Só que a igreja precisa de um pouco de dinheiro, né? Para ela sobreviver, para ela se manter. Deus, versículo 8, pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. O que é isso? É um crente abençoado. O cristão abençoado, ele dá com alegria. O cristão abençoado, ele não faz questão. Ele não está preocupado com a questão financeira. A igreja aqui é a igreja primitiva. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto, cidade da Grécia. Nesse tempo não se vendia nada na igreja, né? Porque hoje a igreja virou supermercado, virou farmácia, virou palco de vender tudo. De campanhas, né? Campanha do óleo, campanha do 40 dias, campanha, que vai sugando e tirando o dinheiro do coitado do irmão que ganha salário mínimo. Isso não é bíblico. Esse monte de campanha que você vê na televisão aí, vê nas igrejas, isso não tem nada a ver, não. As pessoas inventam, colocam lá e é campanha para não sei o quê, campanha para não sei o quê, campanha do sal, campanha do azeite, da vassoura ungida, do rodo, da chavinha, do carnezinho, campanha para manter a televisão no ar e tudo. E o dízimo do dízimo, o vígimo, o trígimo. Isso não existe aqui no Novo Testamento. Isso não existe. Mas vão criando aí, vai tomando dinheiro do povo. E tem pessoas, não, a maioria dos crentes, presta atenção, eu vou falar aqui, isso é muito sério e importante. Eles acham que se contribuir para Deus, o Senhor vai dar de volta. As pessoas pensam isso. Eles pensam que se eu contribuir na obra, o Senhor vai me dar de volta. E não tem nada a ver. Nós não podemos trocar com Deus. Não existe essa relação de troca entre o ser humano e Deus. Por que não? Porque Deus é muito superior a tudo isso. Por mais que você queira fazer alguma coisa para o Senhor, você não está fazendo nada. O Senhor que fez por nós. Ele enviou Jesus, seu Filho, o maior amor do mundo, para morrer na cruz do Calvário por nós. Quer dizer que se eu contribuir na igreja, eu sou mais abençoado? De forma nenhuma.
Se você contribuir com 50 por mês, se você contribuir com 100, o outro contribuir com 10 mil, ele não vai ser mais abençoado que você. Ninguém vai ser mais abençoado por contribuir, por pagar dízimo, por dar oferta, por dar presente. De forma nenhuma, viu? Isso não existe, isso não é bíblico. Mas ele fala aqui que Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Em toda a graça de Deus. O cristão precisa ter a graça de Deus, que é o amor no coração, que é a paz, o equilíbrio, a harmonia, a alegria. A fim de que tendo sempre... E a Bíblia diz que Deus fala para Davi que nunca viu um justo desamparado, um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. O cristão justo, o cristão fiel não fica desamparado, porque Deus o ampara, tá? Deus cuida dele. Deus cuida dele, cuida de você, cuida de todos nós. Passa aperto, passa perrengue, tem crise, mas não vai passar fome. E não vai mendigar o pão. O cristão não precisa mendigar nada para ninguém. O cristão não precisa deixar-se levar, ser humilhado. Não. Maior é que está conosco do que está com eles. O nosso Deus é o Senhor, Deus do ouro e da prata. Ele é o Senhor de todas as coisas. Tá certo? Então, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. O cristão verdadeiro, ele faz boas obras também. O que também não implica na salvação. Dar as coisas para os outros não vai melhorar a minha condição de ser salvo. Condição de ser salvo é crer. Condição de ser salvo é ser fiel a Deus e seguir a palavra do Senhor. Essa é a condição de ser salvo. Dar dinheiro na igreja não significa nada. Não, você está fazendo o teu papel. Como está escrito, versículo 9. 2 Coríntios 9, versículo 9. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão, para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Multiplicará os frutos da vossa justiça. Agora, se você puder ajudar o irmão que está necessitado e não ajudar, você está pecando. Está pecando por omissão. E é o que mais acontece hoje. A pessoa pode ajudar, mas ele não ajuda. Por quê? Porque os cristãos hoje são avarentos. É difícil falar isso, né? Sim. Tem muito crente rico? Tem. E eu quero que sejam todos ricos. Abençoados. Rico financeiramente, que possa... Riqueza para ajudar os outros. A riqueza financeira, ela deveria ser para nós ajudarmos as outras pessoas que necessitam, que estão desempregadas, que estão enfermas, que estão passando aperto financeiro. Aquele que tem deveria fazer isso. A igreja primitiva fazia isso lá em Atos 1, 2 e 3. Não fazia? Fazia. Não fazia? Fazia. Não quer dizer que eu estou comprando a salvação. Não se compra a salvação. Isso não existe. Contribuir segundo tiver proposto no coração de cada um. Eu já vi pessoas darem 50 mil numa oferta. Reais. Eu já vi pessoa dar casa para a igreja. Eu já vi pessoas contribuírem. Quem que contribui com bastante é porque tem bastante. Graças a Deus por isso, né? Mas contribua segundo o que Deus toca no seu coração. E não por força, nem por violência, nem por pressão da igreja. Tem igrejas aí, irmãos, tá, que eu não posso citar o nome, porque é uma falta de ética, que se o cristão não pagar o dízimo, ele não participa da ceia. Não participa da ceia. Ele fica proibido de tomar a Santa Ceia. Eles controlam lá e sabem quem pagou o dízimo e quem não pagou o dízimo. Olha para você ver que mercantilismo. Isso não pode acontecer. Paulo está ensinando a igreja aqui. Falando, olha, cada um de vocês contribua segundo o que tiver proposto no coração de vocês. Essa ideia. Se nós formos cristãos verdadeiros, vamos entender o dízimo aqui de outra forma? Isso foi o meu pastor que me falou, tá?
falou assim: Valdir, quando o cristão é verdadeiro, tudo que ele tem pertence a Deus. Tudo nosso é de Deus. E tudo de Deus é nosso. Eu pude entender. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós conquistamos, que nós conseguimos, e vamos conquistar e vamos conseguir, o Senhor que tem concedido para nós. Então tudo pertence ao Senhor. Concorda comigo? Tudo pertence ao Senhor. A nossa casa, os nossos carros, os nossos bens materiais, tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Essa contribuição é para manutenção da igreja de hoje. E tem umas igrejas muito ricas, muito abençoadas. Eu conheço uma igreja aqui em Muzambinho, que essa eu posso falar. Eu não sou dessa igreja, mas eu observo todas as igrejas. Essa é uma das funções do teólogo, estudar as religiões e os fenômenos religiosos. Aqui em Muzambinho tem uma igreja muito abençoada que chama Igreja Presbiteriana Independente. Essa igreja aqui de Muzambinho, fica bem pertinho aqui de casa. Essa igreja já plantou aqui na região um monte de igreja que são filhos dessa igreja. Ela plantou a igreja da Barrânia, ela plantou a igreja da Palmeia, ela plantou a igreja de Monte Belo, ela plantou a igreja de Guaxupé. A Vânia Regina, minha irmã, faz parte do lado da igreja de Guaxupé. E ela plantou, ajudou muito a igreja de Nova Resende e a igreja de Bom Jesus da Penha. Plantou o que eu estou falando, ela foi lá, comprou o terreno, fez a igreja. Estabeleceu a igreja. Monte Belo, eu lembro, eu trabalhava lá, eu dirigi uma igreja lá em Monte Belo. Quando eles começaram a comprar, hoje tem um templo lindo e maravilhoso. Essa igreja presbiteriana independente de Muzambinho, era uma igreja muito abençoada. Uma igreja missionária, uma igreja rica, financeiramente falando. Mas o dinheiro dessa igreja, ele serve para o evangelho. O nosso dinheiro serve à causa do Senhor. O meu dinheiro serve e o teu também serve, mas de maneira ordeira, segundo o que Deus toca no nosso coração. Nós não somos obrigados a pagar nada. A pessoa chega e fala para mim assim: na tua igreja tem que pagar o dízimo. Eu falo: não, na minha igreja não paga o dízimo não. Não tem que pagar, nós não somos obrigados a nada disso. Nós ensinamos. Tá. Outro detalhe interessante, lá na minha igreja, agora eu estou falando da minha igreja, não se fala em dinheiro no horário do culto. Não se fala em dinheiro e não se fala em política durante o culto. O culto é sagrado. O culto é um momento sagrado. E nós não podemos misturar água com óleo, né? Não fica pedindo dinheiro e não pede mesmo e não força ninguém a nada e não toca nesses assuntos. Não toca nesses assuntos. Se tiver que conversar esse assunto, conversa no outro momento, num outro tipo de reunião. No horário do culto, o culto é sagrado. Nem na liturgia, nem na homilia. Não se toca. Não se fala em dinheiro, não se pode falar. Senão perde todo o sentido. A santidade do culto acaba. Tá certo? Ele fala aqui, ó, que quem distribui, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Olha, eu estou dando semente, tá? Não está dando dinheiro. E multiplicará os frutos da vossa justiça. Entendeu? É aquele negócio. A gente não pode dar um peixe, tem que dar a vara e ensinar a pescar. Você dá uma cesta básica para uma pessoa hoje, é um tratamento emergencial. Se você não for continuar dando cesta básica para ela pro resto da vida, é até complexo, né? Isso. A gente ajuda naquele momento de dificuldade, naquele momento. Mas a pessoa precisa trabalhar, a pessoa precisa de emprego, a pessoa precisa de renda. Né? E a igreja não pode manter todos. A igreja tem os seus compromissos. Então aquele que, Paulo está falando aqui, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça.
enriquecendo-vos em tudo. Em tudo. O enriquecimento, gente, ele é como um novo nascimento, ele é de dentro para fora. Ser rico em amor, ser rico em paz, ser rico em perdão, ser rico em paciência, certo? Se nós ficar só focado em dinheiro, nós nem servimos a Deus. A nossa irmã Ivone Lamin está assistindo a gente na cidade de Gospé. Deus abençoe, irmã Ivone. Então Paulo está deixando bem claro aqui, nessa carta que ele escreveu no ano 56, 55, 56, 57, na sua terceira viagem missionária, ele estava na Macedônia, escrevendo para a igreja lá na Grécia, a igreja de Corinto, sobre isso. Pratiquem o bem, façam o bem, distribua, ajudem uns aos outros, tá? Porque quem semeia, quem dá semente, vai colher, e Deus vai abençoar, e Deus nos abençoa mesmo. Deus nos abençoa. Deus não tem te abençoado? Se Deus não estiver te abençoando, tá errado. Alguma coisa está errada. Porque o nosso Deus, ele é rico em bênçãos nas nossas vidas. Bênçãos espirituais, dons espirituais, né? Sabedoria, conhecimento. E até bens materiais também. Não tem problema o crente ser rico, não, tá? Ele não pode ter o coração na riqueza. Eu sempre falo aqui que eu venho vindo lá de trás, está lotado de homens de Deus ricos, e muito rico. E muito rico. E o Senhor tira da miséria também, né? Tira lá do caminho do pecado, do mal, do caminho das drogas, do tráfico de drogas, da prostituição, do alcoolismo, dos vícios, das drogas. A pessoa para de praticar o mal, começa a andar no caminho do Senhor, para de gastar o dinheiro com aquilo que não é pão, né? Gastar o fruto do trabalho dele com aquilo que não é pão, ele começa a prosperar, porque aquele dinheiro ele jogava fora. E agora não, agora ele economiza, agora ele investe nele, investe na família, investe nos estudos. O Senhor nos dá essa consciência. Então ele fala aqui, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Versículo 11. A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O cristão tem que ser generoso. Coração aberto. Coração aberto para ouvir. Coração aberto para contribuir. Coração aberto para perdoar. Generosidade é tudo isso. É uma coleção de bons atributos que o cristão deve ter. Que o apóstolo Paulo fala aqui, que Deus pode fazê-los abundar em toda a graça. Ele nem fica falando de dinheiro, não. Ele fala só uma vez no dinheiro aqui. Ele fala, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza. Se você estiver pagando lá com tristeza, não adianta nem pagar. Ou por necessidade. Às vezes você não está podendo pagar, mas você é oprimido, pressionado a pagar. Se você não pagar, você fica carregando culpa. Tem gente que fica assim. Ele fica achando que... Aí ele não paga o dízimo aquele mês. Ele não paga. Ele tem um problema. E tudo que se acontecer errado, ele fala que Deus está pesando a mão. Deus não faz isso não, gente. Deus não faz isso. Deus não pesa a mão em ninguém. Isso não existe. Essa palavra deveria nem existir. Jesus é amor. Cristo morreu na cruz por nós. Ali ele desprendeu o seu amor por nós. Jesus te ama, Jesus me ama. Jesus ama cada um de nós. Não tem negócio de ficar colocando a mão, não. Que pesando a mão. Isso não existe. Aí o cara não paga o dízimo aquele mês que não deu para pagar. Ele fica tribulado. Aí acontece uma coisa, ele fala, foi por causa do dízimo. Não tem nada a ver. Pagar o dízimo, deixar de pagar o dízimo, contribuir com muito ou com pouco, nada intervém na sua salvação, na tua vida eterna. Tá? Nós temos que contribuir com alegria. Coração aberto, alegre. Tá? Você pode contribuir com 10, com 20, com 30, com 100%. Dízimo, trízimo, quadrízimo, entendeu? Mas aquilo que o Senhor colocar no teu coração. A igreja herdou isso aí, as nossas igrejas, e virou regra, né?
Mas não é regra bíblica. Não é doutrina bíblica. Não é. Ofertas, né? As ofertas voluntárias. As ofertas eram feitas lá para socorrer alguém. O apóstolo Paulo ele é muito radical nessa questão. Ele fala que o homem que não trabalha é bom que não coma, que o homem não pode chegar e ficar dando despesa na casa do irmão, na casa do outro. O apóstolo Paulo é claríssimo nisso. O caboclo não pode chegar lá e ficar lá comendo e bebendo na casa dos outros, lá de boa, lá. Não, e nem oprimir os irmãos, nem pesar financeiramente na vida dos outros. Mas contribuir segundo o que o Senhor tocar no nosso coração, com alegria, com felicidade. Tá? Com felicidade. E Deus não promete dar nada aqui para nós, em troca. O que Deus prometeu, Ele já fez. Ele está fazendo, que é salvar cada um de nós. A promessa de Deus em Cristo Jesus cumpriu lá na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. E nós ficamos com negócio de dinheiro para lá e para cá, nessa loucura. Então ele fala aqui, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Enriquecer em tudo, irmão. Pode enriquecer financeiramente também, não tem problema. Mas enriquecer você em amor, em paz, em temperança, em tranquilidade, em longanimidade, viver longos anos, em paciência, em bons conselhos, o qual faz parte por intermédio, o qual faz parte que por nosso intermédio seja tributado graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, ele está falando da igreja aqui, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ele está falando aqui, então você tem que ter toda essa carga de generosidade para você ajudar na tua igreja. Né? Ajudar. Só os crentes? Não, ajudar todo mundo. Podendo ajudar, né, irmãos? Podendo ajudar. Podendo ajudar. Porque às vezes a gente não pode. Mas se eu não posso ajudá-lo financeiramente, se eu não posso ajudá-lo com alimento, se eu não posso dar um emprego para ele, eu posso ajudá-lo de outra forma, eu posso orar por ele. Eu tenho influência, eu posso conversar com as pessoas por aquela pessoa. Não é verdade? E se eu enxergar, eu puder ajudar, tiver condições, e eu não ajudar, aí eu estou pecando por omissão, entendeu? Aí é pecado. Você pode fazer e não faz. Visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Ele está falando aqui, quando você contribui, tudo isso aqui está acontecendo no seio dessa igreja, para a vida dos santos. Vamos voltar lá, porque o serviço dessa assistência, capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos. A igreja nesse momento aqui, ela pensava diferente da nossa igreja aqui hoje, viu? Das igrejas de hoje. Essa igreja aqui não estava preocupada em ficar rica, em comprar canal de televisão, jatinho, fazenda de boi, templo, casa, Ferrari, Mercedes, carro blindado, canal de televisão. Não, essa igreja aqui estava preocupada com os irmãos. Quando Paulo está falando aqui, vamos prestar atenção. A Bíblia é muito maravilhosa, ela é um tesouro inesgotável para a gente conhecer. O que está falando, versículo 12, porque o serviço dessa assistência, que você está contribuindo com alegria do teu coração, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ele está falando aqui, você contribuir, tudo que acontecer aí vai ser tudo para a honra e a glória do nome do Senhor. A igreja não estava preocupada. Essa igreja aqui reunia escondido, eram perseguidos, tinham dificuldades, necessidades, não tinham templo, não alugava templo, né? Eles reuniam nas casas, irmãos. O evangelho foi de casa em casa.
Tinha lá o templo do judaísmo lá, mas a galera reunia de casa em casa. O cristianismo nasceu de casa em casa. Você pegar Atos dos Apóstolos e lendo, era de casa em casa. Então, para se manter tudo isso, precisava que os irmãos contribuíssem, mas contribuíssem de coração aberto. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, necessidade que é de comer mesmo, de beber, tá? Necessidade de pagar aluguel, necessidade de comprar alimento dos santos, mas também redunda em muito, graças a Deus. Ó, visto como, na prova desta ministração, que ele está falando para eles, glorifico a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuísse para eles e para todos. Você está contribuindo para o Evangelho, para que o Evangelho continue vivo, para que a sua instituição religiosa continue fazendo o que ela faz, que é pregar o Evangelho, semear a palavra do Senhor, aconselhar, né? Aconselhar jovens, aconselhar adolescentes, aconselhar pais, mediar os conflitos. A igreja dá muito problema, briga de marido e mulher, briga entre irmãos, problemas, pecado e tal. Então, isso tudo faz parte aqui dessa assistência que Paulo está falando, ó. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. O cristão, a primeira coisa que ele faz, ele ora, depois ele contribui segundo o coração de Deus, segundo o que o Senhor tocar no seu coração. Para quê? Para que a sua família vá bem, para que a sua igreja vá bem, certo? Para que a sua igreja vá bem. Ele socorre o aflito, principalmente os domésticos da fé, principalmente os irmãos da igreja. Isso é uma realidade, né? Nós deveríamos fazer isso, né, irmãos? Quando a gente puder também, porque às vezes a gente não pode, às vezes a gente está passando uma perda danada também, né? Mas a gente ora e Deus vai suprindo, Deus vai dando graça, Deus vai abençoando, vai abrindo as portas, porque o Senhor abre as portas do emprego, o Senhor provê para nós todas as coisas, tudo aquilo que nós temos, irmãos, é providência divina. Tudo aquilo que nós conquistamos são providências divinas. Tudo aquilo que nós temos hoje, se você tem bastante, é porque você semeou bem. Vou voltar lá no versículo 9, ó. O que semeia pouco, colhe pouco. E o que semeia mudança, colhe com fartura. Se você vê uma pessoa bem de vida, é porque ele está semeando bem também, tanto financeiramente quanto espiritualmente. É a lei da semeadura. Agora, se a pessoa é mesquinho, muquirana, agarrado com dinheiro, não semeia, complica, né? Aí não colhe. Então, se você vê um cristão abençoado, glorifica a Deus pela vida dele, porque ele tem semeado bem e tem achado graça diante dos olhos do Senhor. Como foram aqui Abraão, como foi José, como foi Noé, como foi Jó, como foi Davi, como foi Salomão, como foi Daniel. A pessoa vai obedecendo a Deus aqui, a palavra do Senhor, ele vai achando graça diante de Deus, e Deus vai abençoando ele. Não por ele ser melhor, tá? Mas por ele ser justo, por ele ser fiel, porque ninguém é melhor que ninguém aqui. Vamos deixar isso claro. Mediante esta palavra aqui, a Bíblia Sagrada, nós somos todos iguais diante de Deus. Mas tem pessoa que já nasce rica, tem uma vida estruturada, glória a Deus por isso. Lembrei uma coisa que um dia uma pessoa falou para mim que eu não ia na minha igreja não, porque lá só tinha gente rico. Porque tem gente que tem uma visão mesquinha do Evangelho, uma visão miserável do Evangelho, que pensa que Jesus é só Jesus de pobre. Existe uma teologia aí, de uma certa denominação, que eles entendem que o Evangelho tem que ser pregado só para os pobres, e não é isso. E essa pessoa falou para mim assim, que não ia lá não, porque lá era uma igreja de rico. Eu falei, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nossa igreja é uma igreja de rico mesmo. Todo cristão é rico,
Amém? Todo cristão é rico. Ele tem salvação e vida eterna. Quer melhor do que isso? Quer riqueza maior? Mas essa igreja, ela é uma igreja que tinha umas pessoas bem de vida lá. Louvado seja Deus, que a minha igreja tiver bastante gente bem de vida. Pode ajudar os que precisam. Não pode? Sim. Quando o meu pastor falou isso para mim, eu fiquei maravilhado. Se eu tiver bastante, eu posso ajudar também. Não é verdade? Não posso? Podendo ajudar. Ajudar com alegria de coração. Aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. Entendeu? É assim. Irmãos, é com amor. Esse propor no coração, que é o propor no coração com amor. E o coração do cristão é cheio de amor. E ele contribui com alegria. Não por força, não forçado, não embirrado, não nessas campainhas, nesse mundo de coisa. Não. É com amor, ele contribui com alegria. Ele sabe que aquele dinheiro que ele está contribuindo vai servir para a obra, vai servir para a assistência dos irmãos. Olha Paulo falando. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz parte por intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, está chamando você, eu, todos nós, igreja de Corinto, de santo, lá da Grécia, ano 57, ele está colocando aqui que nada disso é obrigatório, que aqui não é por força, não é por violência, e sim segundo o que o Senhor toca no nosso coração. Nós precisamos contribuir sim, mas segundo o que o Senhor tocar no nosso coração. Acabou de entrar aí nosso amigo Luizinho, lá de Guaranésia, professora Maria Célia, doutor Luizinho, né Luizinho? Gente boa. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, nós precisamos entender isso. Entender como funciona isso dentro de uma igreja, né? Essa igreja aqui, no ano 57, de Corinto, na Grécia, ela não era igual às igrejas de hoje, tá? As igrejas de hoje, eles querem comprar templo, televisão, jatinho aí. Tem pastor aí que tem jatinho de 60 milhões, né? 60 milhões. Tem um império aí, ó. Os pastores são donos de bilhões. Essa igreja aqui não estava preocupada com isso. Ela estava preocupada com o pessoal ali que passava dificuldade, necessidade. Era uma igreja de formação, eles não tinham templo. O Império Romano mandava que eles eram meio que escravos do Império Romano até então. O Império Romano vai cair só no século IV. No ano 57 o Império Romano estava bombando. Pleno expansionismo. Era um povo sofrido. Por isso porque ele fala aqui, ó, contribua segundo o que o Senhor colocar no teu coração. Para que esse organismo, essa igreja que eu fundei aí na segunda viagem missionária, que ele estava na terceira viagem, ela sobreviva. Os irmãos não passem fome, os irmãos não morram de fome. A visão era outra. A igreja hoje tem outra visão, né? Nós sabemos qual é a visão das igrejas hoje. É só dinheiro, 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 dízimo forçado, tudo forçado, vende de tudo. A igreja virou supermercado, virou banco, virou concessionária, virou circo, virou sessão de psicologia, virou sessão de psiquiatria, virou filme, né? Drama, emocionalismo, sensacionalismo. E não essa igreja aqui, a igreja primitiva aqui, estou no ano 57. Ela era perseguida, os irmãos tinham que esconder, reunir de casa em casa, escondido muitas vezes, certo? E passavam dificuldade financeira. Eles eram colonos da coroa romana. Tá? Colono paga imposto caro mesmo e não chora não. E se chiar ainda entra no chicote. Então nós precisamos entender isso. A diferença dessa igreja, igreja de Paulo em Corinto, lá na Grécia, e a igreja de hoje, totalmente diferente, né? Mas o Cristo não mudou. É o mesmo Jesus. O Senhor não muda. É o mesmo Senhor. O Espírito Santo não muda, é o mesmo Espírito Santo. O cristão não muda, é o mesmo cristão. Então nós temos que fazer a manutenção dessa igreja dessa forma que Paulo está falando aqui, ó. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Se você estiver contribuindo com o seu dízimo com alegria aí, parabéns, Deus abençoe você muito.
que você possa contribuir sim, com alegria, tá? Que Deus abençoe, que nós possamos mergulhar nessa riqueza que é a palavra de Deus. Você viu que riqueza de detalhes? E o que ela quer falar para nós. Essa é a ideia do projeto aqui, do nosso projeto. Você faz parte do projeto. E você pode ajudar, a gente está divulgando aí, tá? De segunda a sexta, das 21 às 22. Nós estamos aí com o projeto Evangelho das Quatro Paredes. Tá bom? Deus abençoe, dê uma boa noite de sono reparador a você, toda a sua família. Amanhã é um dia de grandes vitórias e bênçãos na tua vida espiritual, na tua vida física, na tua vida financeira também. Não tem problema nenhum ter dinheiro, viu? Não pode ter o coração no dinheiro. E que nós possamos continuar servindo a Cristo aí, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.